pessoal, então aqui a professora vai estar dando uma aula curta para vocês, principalmente as pessoas quando vão retornar, vão começar a ver a matemática novamente, elas têm muita dificuldade em lembrar as regras de sinais, tanto na adição e subtração como na multiplicação e divisão. Então eu vou colocar aqui da adição e subtração nesse primeiro momento para vocês, tá? Então o que é as regras de sinais? Quando a gente tem positivo e negativo junto e vamos fazer uma determinada conta, tá? Então, regra de sinal, quando o sinal é igual, tá? Quando os dois são iguais. Por exemplo, se eu tiver mais com mais, menos com menos, aqui também é menos, tá? Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Uma coisa que nós temos que lembrar, os números positivos não necessariamente precisam aparecer o sinal. Ele vem normalmente sem o sinal. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho lá 3 mais 1 igual a 4. Não aparece o sinal do positivo aqui, mas esse número é positivo. Então, nós temos que considerar ele assim. Então, 3 mais 1, 4. Nesse caso, os dois têm sinal igual, positivo. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho crédito num lugar, crédito no outro, tá? Então, nesse caso, eu ganhei R$3 da minha mãe e R$1 do meu pai. Fiquei com R$4, então é crédito. Agora, quando eu tenho sinais negativos, mas os dois são iguais. Então, eu estou devendo R$3 para o meu pai e R$1 para minha mãe, tá? Nesse caso, o que eu estou falando? Soma e permanece o sinal. Nesse caso, 3 mais 1, 4. Os dois são negativos, eu tenho duas dívidas, fica negativo. Agora, porém, quando eu tenho sinais diferentes, quando esse sinal é diferente, um é positivo e outro é negativo. O que é? Nesse caso, a gente diminui e fica o sinal do maior. Então, até coloquei um positivo maior aqui, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse lá no exemplo 3 menos 1, o que está dizendo ali? Diminui. Então, 3 menos 1, 2. Quem é maior aqui? É o 3. O 3 que está positivo, então a resposta é positiva. Porém, se eu tiver, de novo, só que nesse caso aqui for negativo e positivo, diminui e fica o sinal do maior. Exemplo, tenho menos 3 mais 1. O que diz a regra? Diminui e fica o sinal, fica o maior. Nesse caso aqui, ó, 3 menos 1, 2. Quem é maior? O 3. Se ele é maior, então o 2 vai ficar negativo. O que eu posso lembrar também? Eu tenho R$3 e paguei uma conta de 1. Fico com 2. Estou devendo 3 e só tenho 1 para pagar. Nesse caso, eu continuo devendo 2. Então, esse aqui é para vocês estarem lembrando bastante dessa primeira regra de sinais. Também vou estar passando para vocês de multiplicação e divisão. Quando a gente vai fazer, dá muita lembrança com esse aqui e o pessoal se perde. Então, a adição e subtração é dessa forma aqui. Porém, a multiplicação e divisão vai ser de que forma? Agora, porém, quando eu tiver multiplicação e divisão, a gente tem que lembrar da outra regra. O que é multiplicação e divisão? Tá? A continha de vezes. Eu sempre falo assim, ó, sinal igual e sinal diferente também dá para lembrar. Então, a gente fala lá, positivo com positivo, positivo, negativo com negativo, negativo, tá? Eu sempre falo, ó, sinais iguais, quem é igual, tá? Opa, deixa eu colocar um negativo. Então, aqui, ó, positivo com positivo, positivo, negativo, negativo, também é positivo. Lembra que é diferente da adição e subtração. Lá na adição e subtração é outra regrinha, a anterior. Então, lá, se eu tenho 3 vezes 4, lembrando que o número positivo não necessariamente precisa aparecer o sinal positivo, então se não aparece ele é positivo, é igual a 12. Agora, se eu tenho sinais diferentes, negativo com negativo, o que eu faço? Multiplico. 3 vezes 4, 12. Após eu multiplicar, aí sim eu vou colocar o sinal negativo, ou positivo, que é o caso. Então, menos com menos, mais, que é a regrinha que está dizendo. Aí eu sempre falo, sinais iguais fica positivo. Sinais diferentes, ó, são diferentes os dois, fica negativo. Ou, como o pessoal fala, positivo com negativo, negativo, ou negativo com positivo, negativo. Aí eu coloquei aqui de novo, 3 vezes 4, 3 vezes 4, só que eu mudei a posição, ó. 3 vezes 4, 4 negativo. O que eu vou fazer primeiro? Multiplico primeiro, depois eu faço a regra de sinal. 3 vezes 4, 12. O que diz a regrinha? Positivo com negativo, ou sinais diferentes, negativo. Se eu faço aqui de novo, 3 vezes 4 dá 12. Negativo com positivo dá negativo.
Então essa aqui é a regrinha que sempre vai ser a mesma, ela nunca muda. O que eu tenho que diferenciar é que quando é adição e subtração é de um jeito e multiplicação e divisão é da outra. O que vale lembrar é que sinal igual, eles ficam positivos, sinais diferentes, eles ficam negativos, tá? Então, esse aqui foi um resuminho para vocês, até a próxima!